Das profundezas dos mares onde os primeiros predadores nadaram até as montanhas onde os humanos começaram a caminhar, a Terra guarda sob sua pele o registro de tudo o que já existiu. Em cada canto do planeta, vestígios do passado permanecem escondidos na pedra, esperando para serem vistos novamente. Camadas de sedimentos cobriram corpos inteiros, selando cenas que o tempo nunca apagou completamente. Sob pressão e silêncio, a carne transformou-se em rocha, e os movimentos foram congelados no momento exato do seu fim. Cada fóssil é uma janela que quebra a distância entre o que somos e o que fomos. Não há lenda em sua forma, nem mistério em sua origem. Eles são os restos reais de um mundo que se extinguiu para dar lugar a outro. E ainda assim, sob nossos pés, a terra preserva o pulso do que um dia respirou. Que segredos os ossos daqueles que outrora dominaram a terra revelaram? Borealopelta markmicheli, o fóssil com a pele mais bem preservada do mundo. Quando trabalhadores de uma mina em Alberta atingiram a rocha com uma escavadeira, não imaginaram que estavam roçando o corpo de um animal que havia dormido intacto por mais de 110 milhões de anos. À primeira vista, parecia uma escultura coberta de poeira. Ninguém pensou que sob aquela crosta terrosa havia pele, escamas e a armadura de um dinossauro que um dia caminhou sobre solo firme e acabou preso no fundo do mar. A descoberta tornou-se estranha desde a primeira pá. A textura não era a de uma pedra comum. Era dura, sim, mas com relevos que pareciam placas. Quando os técnicos do local a examinaram de perto, descobriram a forma de um corpo inteiro. Não eram ossos soltos, mas um animal completo, curvado, com o peso do tempo sobre ele. Mais tarde seria batizado de Borealopelta markmicheli, um nodossauro que havia sobrevivido ao esquecimento com sua pele ainda presente. Ao contrário de outros fósseis que apenas deixam vestígios de seu esqueleto, este mostrava as placas exatamente como eram em vida. As saliências, as linhas que separavam cada escama e até as dobras da barriga ainda estavam lá. Era como se alguém o tivesse coberto com areia e água para preservá-lo exatamente como era, e isso de alguma forma foi exatamente o que aconteceu. Há cerca de 110 milhões de anos, aquela região do Canadá não era a paisagem seca e fria que é hoje. Era uma área quente, atravessada por rios e planícies verdes que desaguavam em um mar interior. O Borealopelta caminhava entre samambaias e coníferas, um herbívoro pesadamente blindado que dependia de seu peso e armadura para se manter seguro de grandes predadores. Seu corpo podia ultrapassar 5 metros de comprimento e sua pele, combinada com placas de queratina, tornava-o quase impenetrável. Ninguém sabe o momento exato em que seu destino mudou. Talvez uma inundação repentina o tenha arrastado, ou o solo tenha cedido sob seu peso quando ele se aventurou perto demais da margem. O corpo ficou preso em uma torrente de lama que o empurrou para o fundo daquele mar interior. Lá, a correnteza o envolveu em sedimentos finos que, com o tempo, o selaram como uma cápsula natural. A água salgada e a falta de oxigênio interromperam a decomposição. Cada centímetro de pele transformou-se gradualmente em pedra sem perder sua forma original. Quando a equipe de recuperação transportou o bloco de rocha para o laboratório, o trabalho foi tão lento que levou mais de 5 anos para libertar completamente a figura. Sob a argila surgiu um corpo marrom escuro com reflexos metálicos, uma sombra exata do que um dia fora um animal vivo. A preservação era tão precisa que até os pigmentos de sua pele ainda estavam presentes. Foi possível determinar que não era um tom uniforme. Tinha áreas mais escuras no dorso e mais claras na barriga. Essa diferença revelou algo novo. O dinossauro usava sua cor como camuflagem, assim como animais modernos que vivem entre a vegetação. Cada centímetro do fóssil contava parte de sua história. As placas ao longo do dorso, com bordas afiadas, mostravam sinais de desgaste de sua vida na Terra. Os restos de seu estômago ainda guardavam fragmentos de folhas e samambaias, uma última refeição fossilizada. Pela primeira vez, os cientistas puderam ver não apenas a forma externa, mas também o que ele comia, como se movia e do que se protegia. O mistério de como um dinossauro terrestre acabou tão bem preservado no fundo do mar começou a ser resolvido com a análise dos sedimentos que o rodeavam. Descobriu-se que a lama que o cobriu fazia parte de uma densa corrente marinha, capaz de transportar rochas, árvores e corpos inteiros durante tempestades gigantescas. Essa avalanche submarina teria empurrado o cadáver por mais de 100 quilômetros do local onde morreu. Ao chegar ao fundo,
O peso do lodo o envolveu e formou uma camada selada que preservou sua forma por milhões de anos. Mosquito do Cretáceo, sangue preso em âmbar. Em algum momento durante o Cretáceo, muito antes de os humanos imaginarem o fogo ou a roda, uma floresta úmida e densa cobria o que hoje é a América do Sul. A seiva das árvores gotejava lentamente no chão, prendendo minúsculos insetos que zumbiam entre os troncos. Ninguém pensaria que um daqueles mosquitos, do tamanho de uma unha, seria selado para sempre em uma gota de resina que mais tarde endureceria e atravessaria milhões de anos transformada em âmbar. Tudo começou com um voo breve, quase sem sentido. Uma fêmea de mosquito recém-alimentada procurava abrigo entre os galhos após uma picada recente. O sangue ingerido ainda enchia seu abdômen. Quando ela pousou em um pedaço de casca ferida, uma gota espessa de resina a envolveu em questão de segundos. Ela tentou se libertar, mas a armadilha era perfeita. Suas asas ficaram imóveis, suas pernas presas em um líquido que brilhava como mel sob o sol. Com o tempo, a floresta desapareceu, as árvores petrificaram e aquela resina transformou-se em pedra transparente. Dentro dela, o mosquito permaneceu suspenso, intacto, com sua carga de sangue ainda visível. Quando, milhões de anos depois, um fragmento de âmbar foi encontrado em uma mina no norte do Equador, os olhos que o examinaram viram algo impossível. Um corpo completo, preservado com precisão microscópica. As antenas, os olhos compostos, as veias das asas e o abdômen ainda cheio. Era como se o tempo tivesse decidido guardar um segredo dentro de um cristal dourado. E embora o fóssil datasse de cerca de 40 a 70 milhões de anos atrás, parecia recente, tão real que poderia ser confundido com um inseto adormecido. A descoberta despertou fascínio imediato. O âmbar, resina endurecida, tem a capacidade de selar tudo o que toca. Cria uma cápsula livre de oxigênio, impedindo a decomposição. É por isso que dentro desses fragmentos não foram encontrados apenas insetos, mas também grãos de pólen, bolhas de ar e restos vegetais. Cada peça é uma janela direta para um ecossistema perdido. Neste caso, o mosquito ofereceu uma imagem quase completa da vida no final do Cretáceo. Seu corpo revelava os mesmos hábitos que seus descendentes ainda mantêm hoje: voar em áreas úmidas, alimentar-se de sangue e reproduzir-se perto de fontes de água. O mais surpreendente era o que ele carregava dentro de si. Em seu abdômen, ainda podiam ser distinguidos os restos escuros do sangue absorvido pouco antes de ser preso. Esse detalhe alimentou por décadas a ideia de que esses fósseis poderiam preservar material genético antigo. No entanto, estudos mostraram que essa possibilidade não existe. O DNA começa a se degradar imediatamente após a morte e, ao longo de milhões de anos, restam apenas resíduos químicos irreconhecíveis. Assim, o valor do mosquito não reside em uma herança biológica recuperável, mas na imagem congelada de um ato cotidiano de um mundo extinto. Nos laboratórios, as luzes revelaram detalhes impossíveis de ver a olho nu. Pequenos grãos de pólen aderidos ao seu corpo, partículas suspensas no âmbar que pertenciam a um ar que não existe mais. Todo aquele microcosmo preservado em uma única peça contava mais sobre aquele mundo do que qualquer fóssil de osso ou rocha. A floresta onde viveu devia ser quente, com grandes árvores produtoras de resina e um clima sufocante que sustentava uma selva vibrante, cheia de vida minúscula. Cada inseto que ficava preso oferecia uma pista sobre a rede ecológica que sustentava espécies que desde então desapareceram. Por muito tempo, houve tentativas de extrair material biológico daqueles insetos presos. Pensou-se que talvez o âmbar tivesse preservado moléculas ou tecidos internos, mas, após um exame cuidadoso, descobriu-se que o que parecia ser sangue ou músculo eram cristais e minerais formados pela pressão. A matéria orgânica havia se transformado lentamente, substituída por compostos inertes. O mosquito ainda estava lá, mas seu interior era de pedra. Cada fragmento de âmbar revela um instante de um mundo perdido. Alguns contêm gotas de chuva presas, outros pequenos vermes ou esporos. Juntos, eles reconstroem o ecossistema invisível que sustentava a vida terrestre muito antes dos grandes mamíferos. Através deles, pode-se imaginar o som constante dos insetos, a densidade do ar e a temperatura sufocante daquelas florestas, fixadas para sempre em um material que parou o tempo sem preservar a vida. Archaeopteryx litográfica, entre correr e voar.
Há cerca de 150 milhões de anos, no que hoje é o sul da Alemanha, extensas lagoas estendiam-se entre bancos de areia e pântanos quentes. Era uma paisagem suspensa entre a água e a pedra, onde os répteis dominavam a terra e o ar ainda não pertencia totalmente às aves. Naquelas terras calcárias de Solnhofen, o acaso decidiu preservar uma das criaturas mais enigmáticas da história, o Archaeopteryx, um ser que parecia vir de dois mundos diferentes. Tudo começou em 1861, quando um trabalhador descobriu uma pena impressa na rocha. Tinha a forma exata de uma pena moderna, com seu eixo central e simetria perfeita, mas vinha de uma camada de pedra jurássica. Pouco depois, os cientistas encontraram o corpo ao qual ela pertencia, um pequeno animal do tamanho aproximado de um pombo, com esqueleto de dinossauro e asas cobertas por penas verdadeiras. Aquele fóssil não apenas revelou a anatomia de uma espécie desconhecida, ele conectou diretamente os dinossauros com as aves. O Archaeopteryx litográfica tinha uma mistura surpreendente de traços. Possuía dentes afiados em sua mandíbula, uma cauda longa baseada em vértebras, garras em suas asas e ossos do crânio que lembravam terópodes carnívoros, mas também possuía penas assimétricas e um externo com indícios de musculatura para o voo. Era uma criatura intermediária, uma fusão entre réptil e ave, e por essa razão tornou-se o símbolo de uma transição evolutiva que até então existia apenas na teoria. A descoberta coincidiu com um momento-chave. Um ano antes, Charles Darwin havia publicado A Origem das Espécies. Em meio à controvérsia, este fóssil foi interpretado como a confirmação tangível da evolução. As penas do Archaeopteryx mostravam que o voo não surgiu do nada, mas através de transformações graduais. Para a comunidade científica do século XIX, era uma peça que unia a imaginação com a evidência, um elo visível entre os céus do presente e o solo do passado. As rochas de Solnhofen foram um milagre geológico. Lá, o sedimento fino das lagoas havia coberto corpos com precisão microscópica. Graças àquela quietude mineral, os fósseis preservaram detalhes impossíveis de encontrar em outros lugares. A impressão das penas, a estrutura do crânio, até mesmo o espaço onde os olhos um dia estiveram. A textura da lama jurássica preservou a forma exata de um animal que, sem aquelas condições, teria se desintegrado em questão de dias. O Archaeopteryx parecia ter as asas de uma ave, mas seu voo permanece um mistério. Alguns paleontólogos acreditam que ele podia planar a partir das árvores, usando suas penas para permanecer no ar por breves momentos. Outros argumentam que ele apenas dava saltos poderosos, usando suas asas para se equilibrar enquanto corria. O que é certo é que não era um voador ágil como as aves modernas. Seu externo, menor e mais plano, sugere um voo limitado. Era talvez um experimento evolutivo, uma tentativa precoce de conquistar o céu. Estudos modernos revelaram mais segredos. Usando scanners de alta resolução, pesquisadores analisaram a cavidade craniana do fóssil e descobriram que seu cérebro era maior e mais complexo do que o esperado. Desenvolvera lobos visuais, regiões dedicadas ao equilíbrio e ao controle de movimento, traços que antecipam as mentes das aves modernas. Essa estrutura sugere que o Archaeopteryx não era simplesmente um réptil com penas, mas um animal capaz de coordenar manobras aéreas básicas, consciente do espaço ao seu redor. No Museu de História Natural de Berlim, onde um dos espécimes mais completos está preservado, as impressões de suas asas ainda mostram o padrão das penas primárias. Cada uma é exibida com precisão matemática, alinhada como as das aves modernas. A diferença reside em suas mãos. 3 dedos com garras que podiam agarrar galhos ou pegar pequenas presas. Seu corpo falava de uma adaptação em progresso, metade terrestre, metade aérea. O debate sobre seu voo nunca foi totalmente encerrado. Alguns fósseis mostram penas nas pernas, sugerindo que ele pode ter usado os 4 membros como superfícies aerodinâmicas, semelhante a pequenos planadores emplumados que apareceriam milhões de anos depois. Outros estudos indicam que sua cauda funcionava como um leme, ajudando-o a girar ou manter o equilíbrio durante a descida. Cada hipótese revela uma nova faceta do mesmo enigma. Um animal em transição, pego no meio do salto evolutivo entre correr e voar. Além de como se movia em vida, o estado em que chegou até nós permitiu que os cientistas se aprofundassem ainda mais em sua origem evolutiva.
Análises modernas confirmaram que o Archaeopteryx era aparentado com os terópodes e que possuía penas verdadeiras com melanina, provavelmente de cor escura. Os fósseis preservam impressões daquelas penas com um nível de detalhe que documenta um dos estágios mais antigos conhecidos do voo em vertebrados. Diplodocus, 27 metros de esqueleto. Nas planícies áridas do oeste dos Estados Unidos, no final do século XIX, caçadores de fósseis escavavam com mais ambição do que paciência. A rivalidade entre Othniel Charles Marsh e Edward Drinker Cope havia se transformado em uma corrida implacável para descobrir os maiores monstros do passado. No meio daquela competição feroz, dentro das formações rochosas de Morrison, surgiu um dos achados mais colossais já retirados do solo. Os ossos de um saurópode tão longo que os trabalhadores pensaram que eram troncos de árvores petrificados. Assim começou a história do Diplodocus, o gigante que mudou para sempre a imagem dos dinossauros. As primeiras peças apareceram em 1877, enterradas em camadas de argila endurecida. Eram vértebras enormes, de forma alongada, com cavidades internas que pareciam obras de engenharia natural. Pouco a pouco, o esqueleto tomou forma. Um pescoço interminável, uma cauda esguia que se estendia como um chicote e um corpo sustentado por pernas maciças, semelhantes às de um elefante. O Diplodocus não apenas quebrou as escalas conhecidas, também revelou que os dinossauros podiam ser mais esguios e graciosos do que se acreditava anteriormente. Em vida, este animal atingia até 27 metros de comprimento e pesava tanto quanto uma dezena de elefantes. Sua coluna vertebral era reforçada com ossos ocos que reduziam o peso sem sacrificar a resistência. O pescoço, composto por mais de uma dezena de vértebras, podia elevar-se para alcançar o topo das árvores ou baixar-se para beber sem mover o resto do corpo. A cauda, longa e flexível, servia de contrapeso e defesa. Alguns estudos sugerem que ele podia movê-la a uma velocidade tal que produzia um estalo semelhante a um chicote. Era uma combinação de tamanho e equilíbrio que desafiava a lógica. Durante aqueles anos, a competição entre Marsh e Cope alimentou uma febre paleontológica. Equipes de escavadores trabalhavam dia e noite, enviando telegramas a cada descoberta. Acusações eram trocadas, trabalhadores eram subornados e locais de escavação eram escondidos para ganhar vantagem. Naquela atmosfera de rivalidade extrema, os ossos do Diplodocus tornaram-se um símbolo de poder científico. Cada vértebra extraída era uma vitória, cada fragmento uma peça de prestígio. O que começou como curiosidade científica acabou tornando-se uma batalha de egos, mais tarde conhecida como a Guerra dos Ossos. Com o tempo, as coleções reunidas naqueles anos tornaram possível reconstruir o animal completo. Em 1901, Andrew Carnegie, magnata do aço e entusiasta da ciência, financiou a primeira réplica em escala real do Diplodocus Carnegie. Sua equipe de especialistas tirou moldes de cada osso e montou o esqueleto no Museu Carnegie de História Natural, em Pittsburgh. Quando a estrutura final foi erguida, a figura do saurópode preencheu o salão principal de ponta a ponta. Era a maior criatura já exibida em um museu, e sua exposição marcou o início de uma nova era para a paleontologia pública. O Diplodocus tornou-se um embaixador científico. Réplicas do mesmo esqueleto foram enviadas para Londres, Paris, Berlim e Madrid. Em cada cidade, multidões se reuniam para ver aquele corpo que parecia tocar o teto. Suas vértebras articuladas, o arco de seu pescoço e a curva perfeita de sua cauda inspiravam uma mistura de pavor e respeito. Em uma época em que o mundo mal compreendia a idade da Terra, aquela figura colossal oferecia uma dimensão tangível do passado. Pela primeira vez, a pré-história tinha uma escala humana. A biomecânica do Diplodocus tem sido debatida por mais de um século. Seu pescoço longo e leve funcionava como um guindaste equilibrado sobre o torso. As pernas dianteiras eram mais curtas que as traseiras, dando-lhe uma postura ligeiramente inclinada para a frente. Sua cabeça, pequena em proporção, abrigava dentes delgados dispostos como um ancinho, perfeitos para arrancar folhas macias sem mastigá-las. Acredita-se que ele pudesse consumir até 1 tonelada de vegetação por dia, auxiliado por um imenso sistema digestivo e um coração capaz de bombear sangue a uma altura de 6 metros. No Jurássico Superior, as planícies de Morrison eram um mosaico de pântanos, rios e florestas baixas. Lá ele viveu ao lado de outros gigantes, como o Apatosaurus e o Brachiosaurus.
mas o Diplodocus destacava-se pelo seu design leve. Seu esqueleto era preenchido com cavidades de ar, uma adaptação que reduzia seu peso total e permitia que ele se movesse com uma agilidade surpreendente. Enquanto caminhava, deixava um rastro duplo, uma linha de pegadas arredondadas e uma marca estreita e contínua de sua cauda, arrastando-se atrás como uma sombra. Dueling Dinosaurs, dois esqueletos entrelaçados. Em uma colina em Montana, o vento sopra sobre camadas de terra que guardaram segredos por milhões de anos. Lá, em 2006, dois escavadores locais notaram algo brilhando entre a poeira. Fragmentos de ossos com a textura polida de fósseis. À medida que continuaram cavando, a forma de um crânio apareceu. Mas o que surgiu não foi um esqueleto isolado, mas dois corpos entrelaçados, imobilizados em uma luta eterna. Um pertencia a um jovem tiranosaurídeo, o outro a um ceratopsiano adolescente. Eles haviam morrido juntos, congelados no momento exato de seu confronto. O achado foi tão incomum que os pesquisadores imediatamente lhe deram um nome: os dinossauros em duelo. A cena parecia esculpida pelo tempo. As mandíbulas do predador estavam travadas contra o pescoço do herbívoro, enquanto o chifre deste último estava cravado na lateral do agressor. Nenhum sobreviveu à luta, e ambos foram enterrados sob uma avalanche de sedimentos. O evento ocorreu há cerca de 75 milhões de anos, em uma região pantanosa que fazia parte do continente de Laramídia, uma terra onde grandes répteis governavam sem oposição. Durante as primeiras análises, o pequeno tiranosaurídeo causou confusão. Seu tamanho era reduzido, seus ossos eram delgados e seu crânio alongado. Alguns pensaram que era uma nova espécie, um carnívoro ágil que chamaram de nanotiranos. Outros argumentaram que era simplesmente um Tyrannosaurus rex juvenil, um indivíduo que ainda não havia atingido a maturidade. O debate abriu uma fenda na paleontologia moderna. Se fosse uma espécie distinta, significava que dois predadores aparentados haviam coexistido. Se fosse um T-Rex jovem, mostrava que o crescimento desses animais transformava radicalmente sua anatomia. O fóssil oferecia pistas únicas. Os dentes do carnívoro eram finos e afiados, diferentes dos dentes grossos e rombos dos adultos. Seus braços, embora pequenos, pareciam mais proporcionais, e a estrutura do crânio sugeria uma mordida menos poderosa, porém mais rápida. Em contraste, o ceratopsiano mostrava os traços de um adolescente. Chifres ainda em desenvolvimento, um folho ósseo incompleto e um tamanho muito menor do que o de um adulto de sua espécie. Ambos haviam morrido antes de atingir a maturidade plena, e, no entanto, seu confronto foi tão feroz quanto o de dois titãs adultos. Os vestígios da luta ainda podem ser lidos na pedra. A posição das vértebras indica que o tiranosaurídeo investiu contra sua presa pelo flanco direito, enquanto o herbívoro virou a cabeça para golpear com seu chifre. A colisão deve ter sido brutal. O pescoço do caçador estava retorcido, e uma costela fraturada mostra o ponto exato do impacto. O ceratopsiano, por sua vez, preserva marcas de dentes no crânio e na escápula. É possível que ambos tenham morrido quase ao mesmo tempo, talvez durante uma tempestade repentina ou um deslizamento de lama que os enterrou sem lhes dar chance de escapar. Durante anos, o fóssil permaneceu guardado. Seu valor científico era incalculável, mas também o era seu preço no mercado. A disputa sobre sua posse tornou-se uma história paralela à própria descoberta. A terra onde foi encontrado estava sob disputa, e as leis sobre quem era o dono dos fósseis eram ambíguas. O que começou como uma escavação terminou em uma batalha legal que durou mais de uma década. Enquanto isso, os esqueletos permaneceram trancados em um cofre, longe dos laboratórios e do olhar do público. À medida que a controvérsia crescia, também aumentava o mistério. Paleontólogos que puderam observar brevemente o fóssil disseram que seu nível de preservação era extraordinário. Os ossos permaneciam em articulação natural, as costelas intactas e parte dos tecidos mineralizada. Havia até vestígios de pele fossilizada, algo extremamente raro. Era como se o tempo tivesse decidido preservar não apenas os corpos, mas também o momento exato da luta. Com o tempo, o problema deixou de ser puramente biológico. A falta de acesso contínuo ao fóssil e as restrições impostas por sua situação legal impediram uma análise completa do esqueleto por anos. Sem estudos exaustivos que permitissem observar todas as etapas do crescimento, a discussão ficou sem solução.
Assim, uma questão anatômica acabou presa em um terreno inesperado, onde a ciência foi forçada a coexistir com disputas históricas e legais que atrasaram respostas definitivas. Uma vez resolvido o conflito, o fóssil finalmente passou para as mãos de um museu e o trabalho científico pôde começar. Preparadores começaram a libertar os ossos com precisão milimétrica. Cada camada de rocha revelava um novo detalhe: a articulação das pernas, a posição das garras, a compressão do pescoço. A história da luta emergia pouco a pouco, com a precisão de um testemunho registrado na pedra. Não era apenas uma cena de caça, era uma história de vida e morte congelada em um único instante. Hadrosaurus folkii, o primeiro dinossauro montado. No verão de 1858, enquanto um trabalhador cavava em um terreno rico em argila nos arredores de Haddonfield, Nova Jersey, sua pá atingiu algo que não era pedra. Eram ossos grandes e lisos, com uma forma que ninguém conseguia explicar. Vizinhos vieram olhar e, sem entender o que tinham diante de si, guardaram-nos como uma simples curiosidade. Anos depois, um visitante chamado William Parker Falk examinou-os mais de perto. O que ele viu não se parecia com nada conhecido, um esqueleto quase completo de um animal que parecia ter vindo de outro mundo. Falk contatou Joseph Leidy, um jovem naturalista da Filadélfia com reputação de ser meticuloso. Juntos, eles retornaram ao local e organizaram uma escavação metódica, uma raridade para a época. Cada osso foi numerado, desenhado e cuidadosamente transportado. Após semanas, o esqueleto emergiu quase inteiro. Costelas, vértebras, pernas, uma pelve completa e fragmentos do crânio. Leidy entendeu imediatamente que não se tratava de um réptil comum. Estavam diante de um herbívoro gigante do Cretáceo, que mais tarde receberia o nome Hadrosaurus folkii, em honra ao homem que o resgatou da lama. A descoberta mudou o curso da ciência americana. Até então, os dinossauros eram criaturas europeias. A Inglaterra ostentava o Iguanodon, e a França o seu Megalosaurus. Os Estados Unidos não tinham nada comparável. O Hadrosaurus tornou-se seu símbolo. Pela primeira vez, a América podia mostrar ao mundo um colosso próprio. Diferente dos fósseis dispersos encontrados anteriormente, este esqueleto estava quase completo, o suficiente para imaginar sua forma real em vez de uma mera suposição. Leidy notou algo que o intrigou. As pernas traseiras eram muito mais longas que as dianteiras. Até então, os cientistas acreditavam que esses animais caminhavam como rinocerontes, com seus corpos próximos ao chão. O Hadrosaurus, por outro lado, parecia capaz de ficar de pé e se mover em duas pernas. Essa simples observação mudou a maneira como o público visualizava os dinossauros. Eles deixaram de ser bestas desajeitadas e se tornaram criaturas ativas, com uma aparência quase moderna. Em 1868, uma década após a descoberta, o esqueleto foi montado e exibido na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia. O escultor Benjamin Waterhouse Hawkins modelou um crânio de gesso e completou as peças que faltavam. Quando a montagem foi revelada, as pessoas vieram em multidões. Foi a primeira vez que o público viu um dinossauro em pé, completo e realista. O animal parecia inclinar-se para a frente, com a cauda estendida para equilíbrio e o pescoço naturalmente curvado. Ao seu redor, os visitantes ficavam em silêncio. Aquela figura de 8 metros de comprimento parecia olhar de volta, imóvel, mas viva. Aquela exposição marcou o nascimento da paleontologia americana. Até então, os fósseis eram curiosidades mantidas em vitrines. O Hadrosaurus mudou isso. A partir daquele momento, a busca por dinossauros tornou-se uma obsessão nacional. Museus, universidades e colecionadores lançaram expedições por todo o Oeste, convencidos de que o solo americano escondia sua própria pré-história. O animal em si também oferecia detalhes surpreendentes. Tinha um bico largo, semelhante ao de um pato, sem dentes na parte frontal, mas com fileiras de molares na parte de trás da boca, projetados para triturar folhas duras. Seu corpo atingia 3 toneladas e era sustentado por pernas traseiras robustas, com 3 dedos estendidos para suportar o peso. As pernas dianteiras eram mais curtas, usadas apenas para apoio enquanto se alimentava. Cada movimento deve ter sido lento, mas firme, como o de um herbívoro maciço que dominava as margens de antigos pântanos. Por anos acreditou-se que vivia submerso em lagoas, alimentando-se de plantas aquáticas.
Mais tarde descobriu-se que seu ambiente era povoado por carvalhos e salgueiros e que provavelmente despojava galhos baixos em solo firme. Sua dentição era uma verdadeira máquina de moer. Quando fechava as mandíbulas, as bordas irregulares dos dentes se encaixavam como uma lixa que cortava as fibras vegetais. Cada mordida era um pequeno feito de engenharia natural. Homo floresiensis, sobrevivendo com um corpo de 1 metro. Em 2003, em uma caverna na pequena ilha de Flores, Indonésia, um grupo de arqueólogos encontrou algo que não se encaixava em nenhum modelo conhecido. Entre camadas de cinzas e rochas, apareceu um crânio minúsculo, de forma humana, mas com proporções impossíveis. Tinha uma capacidade craniana de cerca de 1 litro, apenas 1/3 do cérebro de um humano moderno. Ao lado dele jaziam ossos delgados, pernas curtas e uma mandíbula com dentes pequenos. Parecia uma criança, mas estudos confirmaram que era um adulto. Havia vivido e morrido ali há cerca de 50 mil anos. Assim começou a história do Homo floresiensis, o pequeno ser que desconcertou a ciência. O local da descoberta, a caverna de Liang Bua, era uma galeria natural esculpida em calcário. Lá, a equipe liderada por Peter Brown e Mike Morwood desenterrou o esqueleto quase completo de uma fêmea, identificada como LB1. A princípio, pensaram que pertencia a um humano moderno com alguma doença. No entanto, as proporções do crânio, a espessura dos ossos e a forma dos membros mostravam algo diferente. Este indivíduo media pouco mais de 1 metro de altura e pesava cerca de 25 quilogramas. O que foi surpreendente foi que seus restos apareceram ao lado de sinais de inteligência. No chão, foram encontradas facas, raspadores e pontas finamente moldadas. As marcas em suas bordas mostravam que haviam sido usadas para esfolar animais ou cortar plantas. Nas mesmas camadas, ossos de animais queimados foram descobertos, indicando o controle do fogo. Aquelas ferramentas demonstraram que a espécie tinha a capacidade de planejar, fabricar e cooperar. Apesar de ter um cérebro muito pequeno, sua anatomia misturava traços primitivos com outros mais recentes. O crânio assemelhava-se ao do Homo erectus, enquanto o corpo estava mais próximo do dos antigos australopitecos. Tinha braços longos, pés largos e nenhum queixo. Mesmo assim, as mãos mostravam controle e precisão. Era um corpo adaptado às limitações de uma ilha, moldado pela escassez e pelo isolamento. Pesquisadores propuseram que ele descendia de Homo erectus, que haviam chegado à Indonésia 1 milhão de anos antes. Uma vez presos em Flores, o ambiente pequeno e os recursos limitados levaram a uma redução no tamanho. Este fenômeno, conhecido como nanismo insular, aparece em muitas espécies de grande porte que evoluem em ilhas isoladas. Nessas condições, o corpo muda para sobreviver com menos energia e sem grandes predadores. A descoberta desencadeou uma onda de debates. Alguns especialistas argumentaram que era um humano moderno com microcefalia, mas comparações com centenas de crânios descartaram essa hipótese. Diferenças na pelve, no fêmur e na forma do crânio apontavam para uma linhagem independente. Com o tempo, análises morfológicas e genéticas confirmaram que se tratava de uma espécie distinta de hominídeo. Os fósseis apareceram ao lado de ossos de pequenos elefantes stegodon e restos de aves gigantes. Arqueólogos acreditam que os habitantes de Liang Bua caçavam em grupos, usando o fogo para encurralar suas presas. Camadas carbonizadas e marcas de corte são evidências de organização complexa. Para os cientistas, era um paradoxo, um cérebro tão pequeno e um comportamento tão elaborado. Pelo menos 9 indivíduos diferentes foram identificados na caverna, indicando que formavam uma população estável. Alguns eram jovens, outros adultos mais velhos, todos com a mesma altura e proporções. Suas vidas desenrolavam-se entre florestas e vulcões ativos, em um ambiente onde erupções e deslizamentos de terra eram constantes. Apesar de tudo, conseguiram sobreviver por milhares de anos. O desaparecimento do Homo floresiensis coincidiu com a chegada dos humanos modernos ao Sudeste Asiático. Não há evidência de conflito direto, embora se suspeite que a competição por comida ou a introdução de doenças possa ter afetado sua sobrevivência. O que é certo é que seu rastro desapareceu lentamente, deixando a caverna silenciosa por milênios. Em laboratórios, o estudo do crânio revelou uma estrutura cerebral compacta, mas bem organizada. As áreas dedicadas à memória e à coordenação espacial estavam desenvolvidas, o que explicava sua habilidade em fabricar ferramentas e controlar o fogo.
Sua inteligência desafiou a relação entre tamanho e capacidade mental. O que importava não era o volume, mas como as regiões do cérebro estavam conectadas umas às outras. A descoberta mudou a visão da evolução humana. Até então, pensava-se que apenas uma espécie havia coexistido com os humanos modernos. Os restos de flores mostraram o contrário. Ao mesmo tempo, neandertais viviam na Europa e denisovanos na Ásia. A história humana revelou-se como uma rede com múltiplos caminhos que compartilharam tempo e espaço antes de desaparecer. Megalosaurus bucklandi, o fóssil do Jurássico identificado em 1824. No século XVII, muito antes da palavra dinossauro existir, um trabalhador em Cornwall, Inglaterra, desenterrou um fragmento de osso gigantesco. Ninguém sabia a qual criatura pertencia. O achado acabou nas mãos de Robert Plot, um professor de Oxford, que o descreveu em 1677 em sua História Natural de Oxfordshire. Ele disse que era parte da perna de um animal desconhecido, grande demais para qualquer espécie viva. Aquela ilustração, esquecida por séculos, seria mais tarde reconhecida como o primeiro vestígio documentado de um megalosaurus. Mais de 150 anos depois, em 1824, o reverendo William Buckland examinou restos mais completos encontrados em pedreiras de calcário perto de Oxford. Ele reconheceu que pertenciam a um enorme réptil carnívoro do Jurássico e chamou-o de Megalosaurus bucklandi, o grande lagarto de Buckland. Com esse nome, a história dos dinossauros começou oficialmente. Foi a primeira vez que a ciência identificou formalmente uma criatura extinta de tal escala. Os fragmentos indicavam que era um predador de quase 9 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada. Caminhava sobre 2 pernas, com um pescoço flexível e braços pequenos armados com garras curvas. 3 dedos sustentavam o pé no chão, enquanto um quarto, invertido, servia para equilíbrio. Seu corpo combinava força e velocidade, adaptado para a caça nas planícies do Jurássico Médio. Provavelmente atacava saurópodes jovens ou aproveitava os restos de gigantes que já haviam caído. Durante o século XIX, a imaginação superou a evidência. Os fósseis eram escassos e os naturalistas reconstruíram o Megalosaurus com as informações que tinham. Desenharam-no como um quadrúpede volumoso, de aparência reptiliana, quase como um dragão sem asas. Em 1854, o escultor Benjamin Waterhouse Hawkins transformou-o em uma estátua colossal no Crystal Palace Park, em Londres. O público veio em multidões para ver aquele monstro de pedra, e pela primeira vez, as pessoas viram de perto como um animal pré-histórico poderia ter sido. Aquele modelo, embora incorreto, marcou o início da paleontologia moderna. Apresentou o Megalosaurus como um símbolo do poder natural, numa época em que a ciência vitoriana procurava compreender as origens da Terra. Exposições com fósseis e réplicas despertaram a curiosidade em toda a Europa. O que antes fora apenas o interesse de estudiosos tornou-se um espetáculo popular. Museus começaram a competir por restos fósseis e o estudo de répteis antigos tornou-se manchete de jornal. À medida que a pesquisa avançava, os cientistas corrigiram a imagem inicial. Novos restos encontrados na Inglaterra e na França mostraram que o animal não se arrastava como um lagarto, mas mantinha o corpo ereto, com a cauda levantada para equilibrar-se enquanto corria. Ossos ocos e as articulações das vértebras cervicais revelaram um pescoço ágil, capaz de movimentos rápidos. Sua mandíbula, equipada com dentes serrilhados, era a ferramenta de um caçador eficiente. O Megalosaurus viveu na Europa há cerca de 166 milhões de anos, em uma paisagem coberta por florestas úmidas e rios rasos. Nesse ambiente, coexistiu com estegossauros e pequenos saurópodes. Seu rastro também foi identificado em Portugal e no norte da França, sugerindo que se movia por extensas planícies costeiras. Foi um dos maiores predadores de seu tempo, o primeiro de uma longa linhagem que culminaria milhões de anos depois com os tiranossauros. Ao longo dos anos, a ciência revisou sua classificação várias vezes. No início foi agrupado com os carnosauros, depois colocado dentro da linhagem dos tetanuros, na família Megalosauridae. Sua imagem tornou-se mais refinada a cada descoberta, e no século XX passou a ser compreendido como um carnívoro ágil, mais próximo dos caçadores rápidos do que dos répteis desajeitados das primeiras ilustrações. Representou uma transição entre os grandes terópodes primitivos e os predadores mais especializados do Jurássico Superior. Em 2012, uma descoberta na Alemanha expandiu seu legado.
foram encontrados restos de um pequeno megalosaurídeo coberto com filamentos semelhantes a penas. Foi chamado de Chiurumimus, e suas características mostraram que até os ancestrais dos carnívoros gigantes podem ter tido coberturas corporais semelhantes à penugem. Isso confirmou que a linha evolutiva que leva as aves havia começado muito antes do que se pensava anteriormente. O Megalosaurus continua a ocupar um lugar central na história da ciência. Foi o primeiro a receber um nome, aquele que abriu caminho para definir o que era um dinossauro e o que marcou o início de uma era em que a Terra deixou de ser um mistério estático. Cada fóssil posterior, do Iguanodon ao Tyrannosaurus, herdou seu papel pioneiro. O que começou como um fragmento perdido em uma pedreira acabou mudando a compreensão do passado. Hoje, no Museu de História Natural de Oxford, preserva-se a mandíbula original descrita por Buckland. Sua superfície rugosa ainda mostra as marcas dos dentes. Diante dela, visitantes de todas as idades ficam em silêncio, observando a peça que deu origem à paleontologia moderna. Não é o maior nem o mais completo fóssil, mas é aquele que acendeu a faísca de uma nova forma de olhar para o tempo. Lucy, bipedalismo antes do cérebro. Em novembro de 1974, na árida região de Afar, no norte da Etiópia, um grupo de arqueólogos movia-se por colinas de cinzas vulcânicas. O calor do meio-dia envolvia o vale quando, sob uma fina camada de areia, um dos pesquisadores notou um fragmento de osso. Aquele pequeno pedaço de fêmur mudaria a história da evolução humana. Era o início da descoberta de Lucy, o esqueleto mais famoso do mundo antigo, pertencente a um hominídeo que viveu há mais de 3 milhões de anos. A equipe era liderada por Donald Johanson, juntamente com os pesquisadores franceses Yves Coppens e Maurice Tayeb, membros da Expedição Internacional de Pesquisa de Afar. Por dias, os arqueólogos trabalharam com pincéis, removendo a poeira do passado com a paciência daqueles que sabem que cada milímetro pode conter séculos de história. O que emergiu do solo foi um conjunto de ossos delicados, mas surpreendentemente completos. Ao final da temporada de campo, haviam recuperado 52 fragmentos pertencentes a cerca de 40% do esqueleto de uma fêmea adulta, com aproximadamente 109 centímetros de altura e pesando cerca de 27 quilogramas. Naquela noite, no acampamento, a descoberta foi celebrada com um rádio ligado. A canção Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, tocou entre risos e xícaras de café. Foi então que decidiram chamá-la de Lucy, um nome que logo viajaria pelos laboratórios de todo o mundo. O estudo revelou que Lucy pertencia à espécie Australopithecus afarensis, um dos ancestrais mais antigos dos seres humanos. Seu crânio era pequeno, comparável ao de um chimpanzé, mas seu corpo mostrava sinais inequívocos de bipedalismo. A forma da pelvis e a articulação do joelho demonstravam que ela caminhava ereta sobre duas pernas, enquanto seus braços robustos indicavam que ela ainda se movia com agilidade entre as árvores. Era uma criatura de transição, adaptada tanto ao solo quanto à vida arbórea. A análise dos ossos por meio de microtomografia permitiu estimar a força de seus membros. Os estudos mostraram uma força intermediária entre humanos e chimpanzés, sugerindo que ela ainda dependia de seus braços para escalar. No entanto, a disposição dos quadris e das vértebras lombares revelava uma marcha estável, capaz de sustentar o corpo em posição vertical. Naquele equilíbrio precário entre o terrestre e o arbóreo, residia o primeiro passo em direção à humanidade. A datação do local, obtida através de métodos de potássio-argônio, situou Lucy em uma idade de aproximadamente entre 3 milhões e 500 mil e 3 milhões e 200 mil anos. Era uma época em que o clima da África Oriental alternava entre períodos úmidos e secos. As florestas se abriam em savanas, forçando os primatas a se moverem por terrenos abertos. Nessa nova paisagem, caminhar ereto oferecia vantagens: enxergar à distância, liberar as mãos e resistir melhor ao sol. Ao longo das décadas seguintes, a descoberta de Lucy transformou profundamente o estudo da evolução humana. Seu esqueleto forçou os pesquisadores a repensar modelos aceitos e a revisar a ordem em que as principais mudanças evolutivas haviam sido interpretadas. Através dela, os cientistas entenderam que a história humana não avançou de forma linear ou simples, mas por meio de adaptações graduais que separaram a maneira de se mover da maneira de pensar. Lucy não respondeu a todas as perguntas, mas redefiniu quais eram as perguntas certas. A descoberta não foi única.
Nos anos que se seguiram, outros restos de Australopithecus afarensis foram encontrados em Adar, pertencentes a vários indivíduos, incluindo 2 crianças. Todos mostravam as mesmas proporções corporais e a mesma estrutura esquelética. Isso confirmou que Lucy não era uma exceção, mas parte de uma população estável que habitava as margens de antigos rios etíopes. As pegadas de Laetoli, descobertas na Tanzânia em 1978, completaram o quadro. Lá, preservadas em cinzas vulcânicas endurecidas, estavam 3 linhas de pegadas de aparência humana que datavam de 3.600.000 anos. Elas tinham a mesma morfologia de pé de Lucy, um polegar alinhado e uma sola arqueada. Aquelas pegadas, provavelmente feitas por um grupo de Australopithecus, mostravam nossos ancestrais caminhando juntos sob um céu de cinzas recém-caídas. O esqueleto de Lucy também permitiu estudar como ela morreu. A análise de fraturas em seus ossos sugere que ela caiu de uma grande altura, talvez de uma árvore. As lesões em seus braços, pernas e pelvis são consistentes com um impacto fatal. É possível que ela tenha perdido o equilíbrio enquanto dormia ou buscava refúgio. Foi assim que sua vida terminou, e como ela foi enterrada pela areia e pelo tempo, até que o acaso a trouxesse de volta à luz milhões de anos depois. Os restos originais de Lucy são agora mantidos em um cofre seguro no Museu Nacional da Etiópia, em Addis Abeba. Uma réplica exata é exibida ao público, mostrando a fragilidade e a resiliência daquele pequeno corpo. Sua figura, com apenas 1 metro de altura, resume a história de toda a espécie humana. Ela não possuía ferramentas ou linguagem complexa, mas cada passo que deu abriu um caminho que outros seguiriam. Sue, o crânio de 272 quilogramas. No verão de 1990, sob o sol escaldante de Dakota do Sul, um grupo do Instituto Black Hills estava explorando uma encosta perto do rio Cheyenne. Eles buscavam fósseis, sem saber que estavam prestes a fazer uma das descobertas mais valiosas da paleontologia moderna. Certa manhã, após um dos caminhões da equipe quebrar, os membros se dividiram para lidar com o problema. Enquanto os outros voltavam para a cidade, Susan Hendrickson decidiu continuar por conta própria entre os penhascos. Lá, incrustados na rocha, ela encontrou fragmentos de ossos que revelavam a forma de uma criatura gigantesca. Sem saber, ela acabara de descobrir o Tyrannosaurus Rex mais completo já encontrado. Em 12 de agosto de 1990, a equipe retornou ao local para confirmar a descoberta. O diretor do grupo, Peter Larson, determinou que os ossos pertenciam a um Tyrannosaurus Rex. O que era surpreendente era o grau de preservação. Mais de 90% do esqueleto estava presente. Havia vértebras, costelas, pernas, uma pelvis e um crânio quase intacto. No total, cerca de 250 ossos foram recuperados dos 360 conhecidos para a espécie. Os restos estavam cobertos por sedimentos finos, o que explicava seu excelente estado de preservação. A escavação durou várias semanas. Cada bloco foi envolvido em tecido, reforçado com gesso e transportado para a oficina. O espécime foi batizado de Sue, em homenagem à sua descobridora. As medições iniciais revelaram um animal entre 12 e 13 metros de comprimento, quase 4 metros de altura nos quadris, e pesando aproximadamente 9 toneladas. Seu crânio, com mais de 1,5 metro de comprimento, exibia dentes tão longos quanto facas, projetados para esmagar ossos. Era o predador supremo do Cretáceo. A emoção da descoberta foi obscurecida por uma disputa legal. A terra onde o fóssil foi encontrado pertencia a Maurice Williams, membro da tribo Sioux, mas por estar sob administração federal, sua posse tinha restrições. O Instituto Black Hills havia pago $5.000 pela permissão de escavação, sem saber que esse pagamento não concedia direitos sobre os restos mortais. Em 1992, agentes do FBI e a Guarda Nacional confiscaram o fóssil, que permaneceu sob custódia do governo por anos, enquanto os tribunais decidiam sua propriedade. Em 1996, os tribunais decidiram que Williams era o proprietário legal. Sue foi colocada à venda pública e a casa de leilões Sotheby's organizou um leilão histórico. Paleontólogos temiam que o fóssil acabasse em mãos privadas. Para evitar isso, o Museu Field de História Natural, em Chicago, lançou uma campanha de arrecadação de fundos com o apoio do McDonald's, da Disney e de várias fundações científicas.
Em 4 de outubro de 1997, o museu adquiriu o fóssil por $8.360.000, o preço mais alto já pago por um espécime paleontológico. Em Chicago, iniciou-se um meticuloso processo de restauração. Cada osso foi limpo com ferramentas de precisão, enquanto milhares de visitantes assistiam atrás de uma vitrine de vidro. As peças que faltavam foram reconstruídas com resina e marcadas para distingui-las das originais. O crânio autêntico, pesado demais e deformado pela pressão da rocha, foi preservado separadamente, enquanto uma réplica exata foi montada em uma estrutura metálica que sustenta o restante do esqueleto. Tomografias computadorizadas realizadas pela empresa Boeing Rocketdyne revelaram sinais de uma vida longa e dura. Várias costelas quebradas haviam cicatrizado. Uma vértebra mostrava artrite e a tíbia esquerda exibia sinais de osteomielite. Surgiram buracos no crânio que foram inicialmente atribuídos a marcas de mordidas, embora estudos posteriores tenham mostrado que eram infecções causadas por um parasita semelhante ao Trichomonas gallinae, que em aves modernas causa lesões na garganta. Apesar dessas lesões, o Tyrannosaurus rex sobreviveu por quase 3 décadas, uma idade excepcional para um predador de sua espécie. A causa exata de sua morte permanece não confirmada. Muito provavelmente, morreu perto de um curso de água sazonal e foi arrastado por um fluxo de lama que enterrou seu corpo antes que carniceiros pudessem destruí-lo. Esse sepultamento rápido permitiu que os ossos permanecessem intactos por 67 milhões de anos, protegidos sob camadas de terra e rocha até sua redescoberta. Em 17 de maio de 2000, o Museu Field inaugurou sua exposição principal. Milhares de visitantes vieram ver o gigante em pé no salão principal, montado em uma pose dinâmica com a cauda estendida e as mandíbulas abertas. Pela primeira vez, o público pôde contemplar em escala real o maior predador terrestre de sua era. Desde então, Su tornou-se o símbolo do museu e um dos espécimes fósseis mais fotografados do mundo. Em 2018, após quase 2 décadas em exibição, o Tyrannosaurus rex foi movido para uma galeria renovada para apresentar sua anatomia com maior precisão. Técnicos corrigiram a posição da caixa torácica e da clavícula de acordo com novos estudos. O novo salão inclui projeções imersivas de alta definição que recriam Sui caçando ou defendendo seu território. O crânio original, pesando 272 kg, é preservado em uma vitrine separada, disponível para pesquisas futuras. Paraceratherium lynxiaense, 8 metros até os ombros. Nos vales áridos do noroeste da China, onde a terra preserva vestígios de eras perdidas, um grupo de paleontólogos encontrou algo que superou todas as expectativas. Entre as camadas avermelhadas da bacia de Lynxia, apareceu a forma fossilizada de um animal tão enorme que parecia uma lenda transformada em pedra. Aquele colosso pré-histórico foi batizado de Paraceratherium lynxiaense, uma nova espécie de rinoceronte gigante que viveu há cerca de 26 milhões de anos. Sua descoberta redirecionou a atenção científica para uma época em que os mamíferos, e não os dinossauros, dominavam a Terra com corpos que beiravam o impossível. O fóssil foi descoberto em 2021 por uma equipe chinesa liderada pelo Dr. Tao Deng, do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia. A partir dos restos, uma mandíbula inferior completa, vértebras cervicais e fragmentos do crânio, eles foram capazes de reconstruir a anatomia do maior mamífero que já viveu na superfície da Terra. Segundo estimativas, um indivíduo adulto atingia 8 metros de altura nos ombros e podia ultrapassar 20 toneladas de peso. Seu pescoço alongado, tão comprido quanto o de uma girafa moderna, sustentava um crânio de quase 1 metro de comprimento. Ao contrário dos rinocerontes modernos, carecia de chifre. Seu poder residia em seu tamanho. O ambiente em que o Paraceratherium lynxiaense viveu era muito diferente da paisagem atual de Gansu. Naquela época, o clima era quente e úmido, com extensas planícies cobertas de vegetação. Análises dos sedimentos que cercavam os ossos revelaram restos de pólen e folhas fossilizadas, evidências de um ecossistema repleto de árvores altas e arbustos nutritivos. Nesse cenário, esses gigantes moviam-se em busca de alimento, arrancando galhos e folhas que outros herbívoros não conseguiam alcançar. Suas cabeças erguiam-se acima da folhagem e suas mandíbulas largas e poderosas podiam processar grandes quantidades de vegetação fibrosa.
Sua estrutura óssea revelou adaptações notáveis. As vértebras cervicais eram alongadas e leves, projetadas para sustentar um pescoço extenso sem comprometer a mobilidade. As pernas, grossas e retas como colunas, sustentavam o enorme peso do corpo. As proporções de seus ossos indicavam um equilíbrio entre força e eficiência. Cada movimento tinha que ser medido, pois mover tal massa exigia coordenação precisa. Sua marcha teria sido lenta, mas constante, semelhante à dos elefantes modernos. Pesquisadores observaram que esta espécie não estava isolada no tempo. Fazia parte de uma longa linhagem de parentes, os paraceratérios, uma família de mamíferos que se espalhou por vastas regiões da Ásia durante o Oligoceno. Através de fósseis encontrados no Paquistão, Mongólia e Cazaquistão, foi traçada uma rota de migração que ligava o sul do continente com as planícies do norte. Tudo sugere que o Paraceratherium lynxiaense foi uma das últimas espécies dessa linhagem, adaptada às mudanças ambientais que precederam o resfriamento global do Mioceno. O estudo de seus dentes ajudou a esclarecer sua dieta. Ao contrário dos herbívoros pastadores que se alimentam de gramíneas baixas, este colosso alimentava-se principalmente de folhas de árvores altas. Os padrões de desgaste em seus molares mostravam uma assinatura típica de consumidores de vegetação macia e fibrosa. Essa dieta rica em celulose exigia longos tempos de digestão, e os cientistas estimam que seu metabolismo deve ter sido lento, ajustado a um corpo que conservava energia de forma eficiente. Tudo indica que ele podia percorrer longas distâncias em busca de alimento, atravessando rios e planícies abertas durante as estações secas. Dentro da bacia de Lynxia, fósseis de outras espécies ajudam a reconstruir seu ambiente. Foram encontrados restos de tartarugas, crocodilos e pequenos mamíferos, indicando a presença de fontes de água permanentes. Essa combinação de habitats explica como um animal tão grande pôde prosperar ali. A abundância de vegetação era suficiente para sustentar pequenas manadas, e as condições geológicas favoreceram a preservação de seus ossos após a morte. A maioria dos restos de Paraceratherium lynxiaense foi encontrada em sedimentos finos, depositados lentamente por correntes calmas que selaram o corpo antes que ele pudesse ser destruído pelo tempo. O impacto científico da descoberta foi imediato. Por décadas, os paleontólogos debateram qual era o maior mamífero terrestre que já existiu. Alguns defendiam o Indricotherium da Ásia Central, outros propunham variantes do Baluchitherium. O fóssil de Lynxia resolveu muitas dúvidas. As medições de sua mandíbula e as proporções de seu crânio mostraram diferenças claras em relação aos seus parentes, suficientes para classificá-lo como uma nova espécie. Além disso, sua localização geográfica revelou um ponto intermediário na expansão do grupo, confirmando que esses gigantes migraram repetidamente entre o subcontinente indiano e o norte da China, através de passagens montanhosas que hoje fazem parte do Himalaia. Pesquisadores estimam que o Paraceratherium lynxiaense vivia entre 40 e 50 anos. Sua longevidade, combinada com seu tamanho, mantinha-o a salvo de predadores adultos. Apenas indivíduos jovens ou doentes estariam em risco diante de grandes carnívoros. Sua extinção deveu-se provavelmente à redução do habitat e à progressiva mudança climática que transformou florestas úmidas em estepes áridas. Sem alimento suficiente para sustentar corpos tão massivos, a espécie desapareceu, deixando para trás um legado gravado na pedra. Gadosaurus aqualignus, sangue quente no oceano. Nos oceanos antigos do Jurássico, quando os continentes estavam apenas começando a se separar e a vida marinha dominava o planeta, um predador de corpo alongado e olhos enormes governava sob as ondas. Era o Gadosaurus aqualignus, um réptil marinho que os cientistas classificariam dentro do grupo dos ictiossauros. Sua forma assemelhava-se à de um golfinho, mas sua origem e comportamento pertenciam a uma era completamente diferente. Sua história, enterrada por milhões de anos, mostra-nos que a vida no mar era tão feroz e fascinante quanto a dos dinossauros na Terra. O fóssil mais completo desta espécie apareceu nos sedimentos de um antigo leito marinho do Jurássico Inferior, datado de aproximadamente 180 milhões de anos atrás. Lá, em um ambiente de lamas finas, o corpo foi selado ao lado de amonites e peixes que compartilhavam seu mundo. Estudos revelaram que ele media entre 4 e 6 metros de comprimento, com um focinho alongado e dentes cônicos perfeitos para capturar peixes e lulas.
Suas mandíbulas foram projetadas para se fechar com precisão, evitando que a presa escapasse entre as ondas. O Gadosaurus aqualignus vivia em águas abertas, longe da costa, onde grandes predadores competiam por cada canto do oceano. Seu corpo, em forma de torpedo, era uma obra-prima da evolução. As nadadeiras dianteiras funcionavam como lemes, enquanto a poderosa cauda em forma de crescente impulsionava seu nado. Ele podia atingir velocidades notáveis e mudar de direção com uma agilidade que poucos animais marinhos de seu tempo possuíam. Sua pele lisa e sem escamas reduzia o atrito com a água, um traço comum entre os ictiossauros mais avançados. Um de seus traços mais fascinantes era seu possível sangue quente. Estudos de isótopos de oxigênio nos ossos de vários espécimes mostram que ele mantinha uma temperatura corporal estável, mesmo em águas frias. Isso sugere que, como os mamíferos marinhos modernos, ele podia regular seu metabolismo, permitindo-lhe caçar ativamente sem depender da temperatura ambiental. Essa vantagem metabólica fez dele um mestre do oceano por milhões de anos. Mas seu domínio não se baseava apenas na velocidade ou no tamanho. O Gadosaurus aqualignus possuía uma visão adaptada às profundezas. Seus olhos, entre os maiores de quaisquer vertebrados conhecidos, podiam atingir até 25 centímetros de diâmetro. Nas sombras do mar Jurássico, aquele olhar detectava o menor movimento. Com tal precisão, ele caçava suas presas entre cardumes de peixes ou sob a luz tênue de recifes primitivos. A descoberta de fêmeas fossilizadas com embriões dentro de seus corpos revelou outro aspecto notável. Esses répteis davam à luz filhotes vivos. Eles não punham ovos na margem como outros répteis, mas em vez disso davam à luz na água, garantindo que sua prole pudesse nadar desde o primeiro momento. Fósseis mostram inclusive pequenos filhotes orientados para trás, uma posição que impedia que se afogassem durante o parto. Essa viviparidade demonstra que os ictiossauros, embora répteis, desenvolveram estratégias reprodutivas muito semelhantes às dos mamíferos marinhos modernos. O ambiente em que o Gadosaurus aqualignus vivia era um oceano vasto e mutável. Durante o Jurássico, as temperaturas eram temperadas e as correntes oceânicas distribuíam nutrientes por todo o planeta. Os mares eram povoados por amonites de concha em espiral, plesiosauros de pescoço longo e tubarões primitivos. Dentro desse equilíbrio, os ictiossauros ocupavam o topo da cadeia alimentar. Eles se alimentavam de peixes velozes e lulas gigantes, caçando sozinhos ou em pequenos grupos. Fragmentos de ossos fossilizados encontrados em seus estômagos mostram restos de vertebrados marinhos, confirmando seu papel como predadores ativos em vez de simples carniceiros. Sua fisiologia revela detalhes surpreendentes sobre como ele se movia pela água. As costelas, estreitas e flexíveis, permitiam uma respiração eficiente. As vértebras da cauda formavam uma curva descendente que sustentava a nadadeira caudal, gerando propulsão semelhante à dos atuns modernos. Seus ossos, menos densos que os dos répteis terrestres, ajudavam a manter a flutuabilidade. Era um design perfeito para o oceano, uma combinação de força e elegância refinada pela natureza ao longo de milhões de anos. O Gadosaurus aqualignus também oferece pistas sobre o equilíbrio ecológico de seu tempo. À medida que os mares se tornavam mais frios e profundos, algumas espécies se adaptaram a novas zonas, enquanto outras desapareceram. Este ictiossauro representa o auge dessa adaptação, o momento em que a vida marinha atingiu seu maior refinamento antes de se transformar com as mudanças geológicas do planeta. Seu desaparecimento coincidiu com o de muitos de seus contemporâneos, provavelmente devido a variações no nível do mar e na temperatura do oceano. O fóssil preserva o corpo do ictiossauro em uma posição natural, com nadadeiras, costelas e contornos da pele visíveis. Esse nível de preservação tornou possível reconstruir com precisão sua forma, sua locomoção e seu modo de caça em mar aberto. Oviraptorosaur, fêmea com tecido medular. No coração do deserto de Gobi, onde o vento esculpe rochas como esculturas e o silêncio cobre milhões de anos de história, uma descoberta mudou para sempre a visão dos dinossauros. Lá, nos sedimentos avermelhados do Cretáceo Superior, um pequeno predador emplumado foi encontrado imóvel sobre um ninho de ovos. Sua postura não era agressiva nem de repouso. Ele estava incubando. Era um oviraptorossauro, uma criatura que havia morrido protegendo sua prole, congelada no tempo como uma imagem de ternura em um mundo brutal.
O fóssil foi encontrado na Mongólia, em uma camada de rocha que data de cerca de 70 milhões de anos atrás. O esqueleto adulto jazia sobre um círculo de ovos dispostos com precisão. Os membros anteriores estendiam-se para os lados, e o corpo curvava-se sobre o ninho em uma postura quase idêntica à das aves modernas. A cabeça, inclinada para a frente, parecia olhar em direção ao centro, onde embriões fossilizados ainda podiam ser distinguidos. Para os paleontólogos, era uma cena tão emocionante quanto reveladora. Pela primeira vez, um dinossauro mostrava evidências claras de cuidado parental. Por décadas, o grupo dos oviraptorossauros havia sido mal compreendido. Quando o primeiro fóssil foi descoberto em 1923, também sobre um ninho, os pesquisadores acreditaram que o animal era um ladrão de ovos. De fato, o nome oviraptor significa ladrão de ovos. Mas com o tempo e com novas descobertas, essa interpretação ruiu. Os cientistas perceberam que o suposto ladrão não estava saqueando o ninho, mas protegendo o seu próprio. Essa correção reescreveu uma parte fundamental da história evolutiva dos dinossauros. O espécime encontrado na China, um dos mais completos até hoje, permitiu que detalhes surpreendentes fossem observados. Os ovos estavam dispostos em círculos concêntricos e as pernas do adulto encaixavam-se precisamente nos espaços entre eles, como se ele tivesse escolhido aquela posição para cobri-los sem danificá-los. Dentro de alguns ovos, os embriões estavam desenvolvidos o suficiente para se distinguir em pequenos ossos e bicos curvos, sinais de que a eclosão era iminente quando ocorreu a catástrofe que enterrou o ninho sob areia e cinzas. Aquele momento, preservado por milhões de anos, mostrou algo que antes se pensava ser exclusivo das aves: o instinto de proteger a prole antes de ela nascer. Análises microscópicas dos ossos mostraram que o adulto era uma fêmea. Vestígios de tecido medular foram encontrados em suas costelas, uma camada interna rica em cálcio que as aves modernas produzem durante a ovulação. Esse detalhe reforçou a ideia de que os oviraptorossauros estavam muito mais próximos das aves do que se imaginava. Eles tinham penas, construíam ninhos, incubavam ovos e exibiam comportamentos sociais complexos. O ambiente em que viviam era árido, com dunas móveis e lagoas sazonais. Naquela paisagem hostil, o oviraptorossauro tinha que escolher cuidadosamente o local do seu ninho. As fêmeas escavavam depressões rasas na areia e colocavam os ovos em grupos simétricos, que depois cobriam com plantas ou areia úmida. Pensa-se que o calor do sol, combinado com a temperatura corporal do adulto, mantinha as condições adequadas para o desenvolvimento do embrião. Essa combinação de incubação natural e biológica foi uma estratégia bem-sucedida que antecipou o comportamento das aves modernas. A forma dos ovos também ofereceu pistas sobre a evolução da reprodução nos dinossauros. Eles eram alongados, com cascas porosas que permitiam a troca de gases. Sua textura preservava impressões microscópicas de poros, úteis para estimar a umidade ambiental. Os pesquisadores descobriram que os ovos de oviraptorossauro eram mais resistentes do que os de outros dinossauros contemporâneos, permitindo-lhes suportar mudanças repentinas de temperatura. Cada detalhe, desde a espessura da casca até a posição do adulto, encaixava-se em um sistema perfeitamente adaptado às condições do Cretáceo. Os embriões no interior foram examinados usando tomografia computadorizada. Os resultados revelaram esqueletos articulados, com bicos formados e vértebras alinhadas, sugerindo que estavam próximos da eclosão. Em alguns casos, a orientação dos filhotes correspondia à direção de saída esperada, confirmando que o nascimento teria sido iminente. Esse nível de preservação é extremamente raro. Apenas alguns fósseis em todo o mundo mostram tal detalhe anatômico dentro de ovos. A descoberta também forneceu informações sobre a estrutura social dessas espécies. Os oviraptorossauros provavelmente viviam em pequenos grupos e retornavam aos mesmos locais de nidificação ano após ano. Alguns ninhos encontrados na mesma região mostram camadas sobrepostas de ovos de gerações diferentes, indicando fidelidade ao local. Isso sugere que eles mantinham comportamentos comunais e uma organização reprodutiva estável, na qual proteger a prole fazia parte de uma estratégia de sobrevivência coletiva em um ambiente hostil. Embiressaurus hatchi, 230 milhões de anos na África.
Há mais de 230 milhões de anos, quando a Terra era um único continente chamado Pangeia e os primeiros dinossauros estavam apenas dando seus passos iniciais, um pequeno esqueleto foi enterrado nos solos úmidos do que é hoje o Zimbábue. Aquele fóssil, encontrado milhões de anos depois, revelou a origem de uma história colossal. Seu nome, Embiresaurus haati, marcou um ponto de virada. O dinossauro mais antigo descoberto na África e um dos mais primitivos do mundo. A descoberta ocorreu em 2022, durante uma expedição liderada por cientistas do Museu de História Natural da Virginia Tech. Na região do Vale do Zambeze, entre colinas erodidas pelo vento, ossos pequenos e frágeis apareceram incrustados em arenito avermelhado. A princípio, os paleontólogos pensaram que pertenciam a um réptil pré-histórico comum, mas a forma do fêmur e do quadril contava uma história diferente. Pertenciam a um dinossauro, um dos primeiros de sua linhagem. Estudos subsequentes dataram os restos em cerca de 230 milhões de anos atrás, no Triássico Superior, uma época em que os dinossauros estavam apenas começando a se diferenciar de outros arcossauros. O Embiresaurus haati media pouco mais de 1,5 metros de comprimento e caminhava ereto em duas pernas. Seu pescoço longo, cauda estendida e pernas traseiras fortes identificavam-no como um sauropodomorfo primitivo, um parente distante dos herbívoros colossais que dominariam o Jurássico milhões de anos depois. A forma de seus ossos mostrava uma criatura leve e ágil, capaz de se mover através de vegetação densa em busca de brotos tenros e folhas baixas. Seu crânio era pequeno, com dentes em forma de folha adaptados para cortar plantas macias. Análises de seu esqueleto revelaram músculos poderosos nas pernas, sugerindo que ele podia se mover rapidamente para evitar predadores muito maiores. Naquela época, a África estava unida à América do Sul, Índia e Madagascar em uma única massa de terra. As espécies podiam se mover livremente entre regiões que hoje estão separadas por oceanos. A geologia do local de Mbire preserva a marca de um ecossistema antigo. Camadas sedimentares alternam-se entre depósitos de rios e planícies aluviais, com restos de troncos de árvores fossilizados e rastros de outros animais. Entre os fósseis também estavam crânios de sinodontes, ancestrais dos mamíferos, e restos de pequenos répteis encouraçados. Esse mosaico de espécies reflete um ambiente quente e úmido, onde os primeiros dinossauros compartilhavam o território com criaturas que ainda retinham traços primitivos. O nome Embiresaurus haati homenageia tanto a região de Mbire, onde foi encontrado, quanto o geólogo Michael Haat, um pioneiro da paleontologia africana. A preservação do esqueleto foi excepcional. Mais de 70% do corpo foi recuperado intacto, incluindo vértebras, membros e parte do crânio. Esse nível de preservação tornou possível estudar detalhes anatômicos que geralmente se perdem com o tempo, como a disposição dos ossos do tornozelo e a forma precisa das vértebras cervicais. Análises comparativas mostraram que o Embiresaurus haati ocupa uma posição chave na árvore evolutiva. Era um ponto intermediário entre os dinossauros mais antigos da América do Sul, como o Eoraptor e o Herrerasaurus, e os sauropodomorfos posteriores da Ásia e da Europa. Isso sugere que os dinossauros se originaram na parte sul da Pangeia e, com o tempo, espalharam-se para o norte seguindo corredores climáticos favoráveis. A África, então coberta por florestas e planícies úmidas, foi um dos estágios iniciais dessa expansão. O clima do Triássico Superior era instável. Longas estações secas alternavam-se com chuvas torrenciais. Rios transbordavam, depositando camadas de silt que selavam os corpos de animais mortos. Foi assim que o Embiresaurus ficou preso, preservado por mais de 200 milhões de anos, até que as rochas se abrissem novamente sob as mãos dos cientistas. Cada osso encontrado adicionava uma peça à história da origem dos gigantes. A anatomia do fêmur e da pelve revelou que esta espécie já possuía adaptações típicas dos verdadeiros dinossauros. Quadris orientados para a frente, membros robustos e um padrão de crescimento rápido. Ao mesmo tempo, retinha traços de seus ancestrais arcossauros, como braços alongados e mãos com garras curvas. Essa combinação de características torna-o um registro vivo do momento exato em que os primeiros dinossauros começaram a se diferenciar do resto dos répteis triássicos. A descoberta também resolveu uma questão de longa data. Por décadas, a África havia sido o único continente da Pangeia onde dinossauros tão antigos não haviam sido encontrados. Com o Embiresaurus haati, essa ausência desapareceu.
O achado confirmou que os dinossauros se espalharam rapidamente por todo o supercontinente logo após surgirem. Esse registro fóssil africano completou o mapa global de sua expansão inicial. O estudo do esqueleto tornou possível reconstruir como ele se movia. Pesquisadores estimam que ele caminhava de forma bípede na maior parte do tempo, embora pudesse se apoiar em seus membros anteriores para se alimentar de plantas baixas. Suas pegadas, ainda impressas no sedimento, mostram um andar equilibrado e rítmico. Ao compará-las com as de espécies sul-americanas do mesmo período, os cientistas concluíram que compartilhavam um ancestral comum que migrou através do que hoje é o sul do Brasil e a Namíbia. Seu esqueleto documenta um estágio inicial na evolução dos saurópodes e confirma que os dinossauros já estavam distribuídos por grande parte da Pangeia, desde suas fases evolutivas mais precoces. Spicomelus afer, espinhos fundidos ao osso. No deserto de Marrocos, onde o sol queima montanhas de rocha vermelha e o vento levanta séculos de areia, paleontólogos encontraram algo que nunca tinham visto antes: um fragmento de osso coberto com espinhos fundidos à sua superfície. Era um fóssil tão estranho que os especialistas duvidaram se ele sequer pertencia a um dinossauro. Aquela peça de história, enterrada por 168 milhões de anos, revelou-se parte de uma criatura singular: Spicomelus afer, o dinossauro encouraçado mais antigo conhecido até hoje. A descoberta ocorreu perto da cidade de Bulafa, na região do Médio Atlas. A equipe internacional que escavava a área estava procurando restos de crocodilomorfos e plesiosauros, mas o que surgiu foi um osso delgado coberto por uma fileira de espinhos fundidos. Este tipo de estrutura nunca havia sido visto em um vertebrado. Após uma análise detalhada, os pesquisadores concluíram que se tratava de um anquilossauro primitivo, um parente distante dos dinossauros encouraçados do Cretáceo. O achado empurrou a origem deste grupo mais de 20 milhões de anos para trás no tempo. O nome Spicomelus afer significa colar espinhoso africano. Cada espinho estava diretamente ligado ao osso, sem a camada intermediária de tecido vista em outros animais encouraçados. Esse detalhe revelou uma evolução completamente diferente das defesas corporais, mais integrada e sólida. Em vez de placas soltas sobre a pele, este dinossauro carregava sua armadura incorporada ao esqueleto, uma inovação que os cientistas não haviam imaginado para o Jurássico. Estudos realizados no Museu de História Natural de Londres confirmaram que os ossos vieram de um indivíduo adulto. Seu tamanho estimado era entre 2 e 3 metros, com um corpo baixo e robusto. Pernas curtas sustentavam uma massa protegida por espinhos que percorriam os flancos e o pescoço. Embora partes do crânio sejam desconhecidas, os fragmentos recuperados indicam que ele possuía uma mandíbula adaptada para triturar vegetação dura, sugerindo uma dieta herbívora baseada em samambaias e cicadáceas que cobriam a paisagem jurássica. Naquela época, a África fazia parte de Gondwana, uma grande porção do supercontinente Pangeia. Os ecossistemas eram úmidos, com florestas de coníferas, rios extensos e planícies cobertas com plantas primitivas. Naquele ambiente viviam grandes predadores, como os megalossauros, ao lado de herbívoros de vários tamanhos. A existência do Spicomelus afer mostra que os dinossauros encouraçados já haviam se espalhado pelo hemisfério sul, muito antes do que se acreditava anteriormente, abrindo uma nova janela para a evolução inicial desses animais. O fóssil também mudou a percepção da África na paleontologia jurássica. Até recentemente, pensava-se que o continente era um estágio secundário na evolução dos dinossauros, com registros escassos. No entanto, o Spicomelus afer mostrou que a África não era apenas parte dessa história, mas um ponto-chave onde linhagens únicas surgiram. Sua idade e morfologia colocam-no como uma peça central para a compreensão da origem dos anquilossauros, os dinossauros mais fortemente encouraçados da história. O exame microscópico do osso revelou uma estrutura interna densa, com canais que conectavam os espinhos diretamente ao sistema vascular do animal. Isso indica que a armadura não era um conjunto de peças independentes, mas uma parte ativa de seu corpo. Os espinhos provavelmente cresciam junto com o esqueleto conforme o dinossauro envelhecia, reforçando sua defesa.
Esse mecanismo evolutivo, sem precedentes na época, oferece pistas sobre como alguns vertebrados desenvolveram proteções permanentes integradas em sua anatomia. A textura do fóssil também mostrou vestígios de músculo fossilizado, o que tornou possível reconstruir a posição dos espinhos no corpo. Eles se estendiam ao longo das costas e laterais, formando uma barreira contínua. Na região do pescoço, os picos curvavam-se para cima, criando uma espécie de colar defensivo. É possível que esse design também servisse a um propósito dissuasor contra predadores, fazendo o animal parecer maior e mais perigoso do que realmente era. Diferente de seus descendentes do Cretáceo, que desenvolveram caudas em forma de clava, o Spicomelus afer não possuía armas ofensivas. Sua estratégia de sobrevivência baseava-se em resistir a ataques através de uma armadura impenetrável. Ao analisar o ambiente fóssil onde foi encontrado, os cientistas concluíram que ele vivia em áreas de planície, possivelmente perto de cursos de água. A sedimentação fina e a presença de restos vegetais indicam que ele foi enterrado rapidamente após a morte, o que permitiu que o detalhe de sua armadura fosse preservado. A descoberta do Spicomelus afer expandiu a compreensão da origem e dispersão dos dinossauros encouraçados. Seus traços primitivos e origem africana indicam que este grupo apareceu mais cedo e em regiões diferentes do que se pensava anteriormente. O fóssil preenche uma lacuna fundamental no registro e demonstra que a evolução das defesas corporais foi mais diversa e precoce do que o esperado. Com este último achado, a jornada completa o seu ciclo, mostrando como, através de evidências excepcionalmente preservadas, é possível reconstruir as mudanças que moldaram a vida na Terra muito antes do surgimento dos humanos.